Então, pessoal, nós voltamos para a segunda aula e vocês viram com a gente nessa primeira aula, né, a cronologia que a gente tem que levar em consideração quando fala dos períodos históricos e o ponto de referência é sempre o calendário gregoriano, que é o calendário que considera o nascimento de Cristo, né? Essa é a primeira fase que nós estamos analisando, que é a história antiga, né? São várias divisões. Nós temos a história antiga, a história medieval, a história moderna, a história contemporânea, né? Que é a que nós vivemos hoje, inclusive. Isso aqui são 4 mil, mais de 4 mil anos de história nós vamos ver nessa primeira fase, antes da história antiga. Lembrando, nós temos a pré-história, né? Mas nós vamos nos deter assim com mais detalhes na história antiga, que é essa primeira fase que começa aqui, como a gente viu, por volta do ano 4000 antes de Cristo, ou seja, 4000 anos antes de Cristo. Nós temos essa primeira fase de como os cientistas dividiram a história, né? Para que ficasse mais didático, para que justamente você entendesse os movimentos da história, o desenrolar da atividade humana durante os períodos humanos, né? E a gente viu aqui, eu já coloquei inclusive para vocês, já deixei aqui para a gente ganhar tempo, né? Que antes de 4000, antes de 4000 anos antes de Cristo, né? É um pouco difícil de entender, mas perceba, 4000 anos antes de Cristo, o homem vivia de maneira nômade, né? Caçador-coletor mesmo, eu caçava aqui, coletava a minha caça, e se eu não, no dia seguinte aquele local não me oferecesse mais condições de subsistência, eu não ficava mais ali, eu já ia para outro local. E o ser humano vivia em grandes bandos, né, se deslocando de um lado para o outro, até que no ano, por volta dos anos 4000 a.C., o homem começa a experimentar uma mudança radical. Essa, inclusive, a segunda revolução humana, segundo a ciência, que é a revolução agrícola. A primeira foi a revolução cognitiva, né, com o surgimento do Homo sapiens. Mas eu quero que você entenda o seguinte: uma pergunta que é válida para esse momento, que a gente já respondeu, mas que é bom sempre revisar, é essa aqui, ó. O que causou esse fenômeno? O fenômeno de mudança do ser humano. Afinal de contas, até antes dos anos 4000 a.C., o ser humano era nômade. Aí, por volta dos anos 4000, quando chega essa data, o ser humano passa a viver de maneira sedentária. O que é isso? Não é o sedentário de acordo com o que a gente conhece hoje, né? Aquela pessoa que se alimenta mal, que não pratica atividades físicas, mas sim o sedentário a qual se refere aí é aquele tipo de pessoa, civilização mais precisamente, que se estabeleceu, que montou, que acampou, que fez residência fixa em um só local, entende? É esse tipo de pessoa a qual o texto, o tema, o assunto ele trata, e que provavelmente cairá esse tipo de palavra também na prova, e você precisa estar a par da situação aí, para que numa prova você não seja pego de surpresa, né? Então, olha só, depois dos anos 4000, como eu coloquei aí, ó, população sedentária estabelecida em um território em comum e uma moradia permanente. O que é que causou isso? Eu vou colocar até um gráfico aqui para vocês, para ser didático, né? Para a gente entender de maneira mais interessante. Deixa eu ver aqui se tem algum processo. Aqui, esse daqui serve. Olha só. O que causou isso foi o seguinte, eu vou até diminuir para caber, que provavelmente eu vou precisar de outro desse aqui. Olha só, tudo começa com o racionamento do trigo. Como eu já falei para vocês na aula seguinte, o racionamento do trigo foi quando o ser humano começou a perceber que ele poderia plantar, a plantação poderia servir para ele a longos prazos, servir de alimentação. Ele podia contar com a ideia de que amanhã eu posso estar aqui e posso saber que essa comida vai permitir a mim estocar alimentos, né? A gente tem registros de muitos estoques de alimentos. Na história antiga, os egípcios e os sumérios eram
assim, quase que especialistas nisso, né? O racionamento do trigo permitiu uma coisa, né? Ele permitiu a concentração de pessoas em um só lugar, de muitas pessoas. Vou colocar aqui, de muitas pessoas em um só lugar. Antigamente, até os anos 4000, o ser humano costumava viver em bandos e até em pequenas porções. Mas aí, depois desse período, com o racionamento do trigo, o ser humano começa agora a se concentrar em grande quantidade em um só local, porque na verdade agora eles haviam racionado o trigo, haviam descoberto uma maneira de fazer a comida estar próxima a eles, sem que eles precisassem necessariamente se deslocar de um local para o outro e se concentrar em um só lugar, dando a eles também a oportunidade de moradia fixa, né, que eles não possuíam, eram nômades. E aí, deixa eu copiar isso aqui para já ganhar tempo. Deixa eu colocar aqui abaixo. Essa moradia fixa permitiu também ao ser humano a criação de um sistema de governo. Afinal de contas, sempre que seres humanos se concentrarem em um só local, nós temos a necessidade de política, não é verdade? De uma administração. E essa administração ela se dá na forma de governo, que nos povos antigos se deu de maneira que refletiu um reinado ou uma própria democracia. A gente vai ver em aulas seguintes. O sistema de governo exigia a criação de um exército, não é verdade? Por quê? Porque o sistema de governo foi criado para administrar, para a época, né, administrar o racionamento do trigo, o relacionamento com as pessoas, e esses processos eles pediam uma segurança. Afinal de contas, não foram todas as sociedades do mundo que ao mesmo tempo racionaram o trigo. Então imagine que aquelas que haviam detido essa tecnologia, que era algo, a novidade do dia para a época, né? Imagine que outros povos que observavam aquilo e achavam aquilo interessante podiam cobiçar de maneira a tentar furtar as quantidades de trigo, né? E isso exigia um exército que cuidasse daquela região, cuidasse daquela concentração de pessoas em um só local. E esse exército, até onde a gente saiba, todo tipo de exército, todo tipo de concentração só se sustenta com impostos, não é verdade? Então veja bem, do racionamento do trigo a gente tem uma sequência que vai gerando a reação em cadeia, né? Formando governos, concentrando pessoas em cidades, e a gente vai ver isso aí em aulas posteriores, como isso se desenrolou. Então eu espero vocês na próxima aula. Até uma próxima.